Esta é uma história sobre o resgate da memória, preservar um legado, fazer caminho do que foi e porque é importante que se prolongue no estudo e na investigação. Armando Lacerda é esse propósito. A minha relação com o meu avô, claro, foi sempre muito próxima, foi o único neto. E sempre tive consciência, não é, realmente da dimensão que ele teve. Nunca tive, foi o conhecimento, de facto, dessa abrangência e dessa profundidade. Um saber que se tornou imperativo recuperar. Aqui temos então o Göran Hammerström, ainda muito novinho, e aqui temos Manuel Companys, que era um investigador espanhol. Era importante para um foneticista nesta época vir estudar para Coimbra com Armando Lacerda. Paulo, o neto, tem sido incansável nos últimos 3 anos na ajuda à pesquisa do professor e investigador Quintino Lopes, que restaurou para os dias de hoje a importância do cientista português que, em meados dos anos 30 do século passado, fundou um dos laboratórios de fonética mais avançados do mundo, nos subúrbios de um Portugal em pleno Estado Novo. Houve alguns arquivos fundamentais para produzir este livro. Desta colaboração saiu já um livro editado em 2020, uma espécie de catálogo ao admirável mundo, não tão novo, mas ainda impressionante, de Armando Lacerda, que de uma periferia a tornou global. O Laboratório de Fonética Experimental de Coimbra e o professor Armando Lacerda têm, em tal modo, uma projeção mundial e junta letras, e junta ciências duras, e junta é dramaturgo, e é poeta, e é cientista. E este trabalho permite dar a conhecer, sendo um trabalho académico, então um trabalho também de divulgação científica. Do Laboratório de Coimbra, desmantelado nos anos 70, preservaram-se parte dos instrumentos e registros de Armando Lacerda. Para hoje descobrir o que ali estava, enviaram-se gravações para a Suécia. Foi uma surpresa enorme porque as gravações eram de uma qualidade ótima. Ficámos depois a saber que só tinham a ver com as aulas de português para estrangeiros. Vamos começar esta lição pela leitura de uma frase. Ao pé do poço estava uma pá. Poderá dizer-se, ao pé do poço estava uma pá, mas nunca se diz, ao pé do poço estava uma pá. Francisco Lacerda e a coincidência de não só ter o mesmo apelido, mas também a mesma paixão pelas formas da fala humana. Professor recentemente jubilado da Universidade de Estocolmo, é um dos principais estudiosos da fonética. Membro da Real Academia Sueca de Ciências, ajuda todos os anos a eleger o Nobel da Física e da Química. Fiquei completamente fascinado pela técnica, pela criatividade que ele tinha usado a criar, ao conceber e criar aqueles aparelhos de medida da onda, da forma de onda da fala. Armando Lacerda era visto pela Universidade de Harvard como um gênio. Professor, cientista, inventor e experimentalista, que entre os finais dos anos 30 até os finais dos anos 60 foi referência de fama internacional. Distinguiu-se como pioneiro no desenvolvimento de estudos, métodos de investigação e equipamentos científicos. Instrumentos como o cromógrafo e o policromógrafo, hoje ainda considerados extraordinariamente inovadores. Como é que ele concebeu e o trabalho, a minúcia, a insistência, a capacidade de resolver um problema técnico e só largar o problema quando aquilo está sob controle. Isso é o sonho dos engenheiros. E ele era filólogo. Digitalizadas as bobinas de gravações, uma surpresa para Paulo. É petit, muito bem. Não há dúvida que sou eu, bilingue. E espero que este trabalho também sensibilize os jovens para encontrarem aqui também uma via interessante de investigação. Neste momento não tem limite. A comunicação não tem limite. O grande impulso da fonética experimental foi tornar visível a fala e a forma como falamos identifica-nos. Uma identidade que faz parte, naturalmente e com Lacerda, da história da ciência em Portugal. Saber-se que temos figuras de proa, não é? Figuras extremamente importantes que estiveram a fazer ciência em Portugal neste domínio, eu acho que isso é muito relevante e é muito atrativo para as novas gerações. Sem memória não há continuidade. Aqui temos Armando Lacerda e Göran Hammerström,
Na altura estava aqui em Coimbra nos anos 50 a fazer o seu doutoramento e depois será o primeiro catedrático de Linguística na Austrália. De Armando Lacerda e do Laboratório de Coimbra há hoje um grande percurso pela frente. Nessa esperança agora concretizada que o próprio pedia quando jubilado, de que nada do esforço que teve ficasse pelo caminho.